Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre esse projeto do Vasco para reforma em São Januário, que seria um valor próximo da casa dos 500 milhões de reais, onde tivemos algumas atualizações importantes no decorrer dessa última semana, o que dá uma expectativa de um começo das obras um pouco mais rápido do que era de se esperar inicialmente. E que história é essa de que deveria ter também uma reforma no estádio do Fluminense para agilizar esse processo? Eu quero trazer todos os detalhes aqui desse projeto e dessa nova atualização nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal caso você goste de conteúdos como esse. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Vasco, para alcançarmos essa marca aqui no YouTube de 15 mil inscritos. Então, se você gosta de conteúdos como esse, já considere aqui embaixo a se inscrever. Bom, onde o São Januário, que foi inaugurado lá em 1927, principalmente aí depois dos últimos anos, o Vasco vem cogitando ter essa reforma, até mesmo próximo desse centenário do estádio, e que com certeza ajudaria bastante ao clube que tem um apoio da sua torcida, mas que dificilmente o São Januário tem uma liberação de capacidade máxima, geralmente ele passando de 22, 23, 25 mil torcedores no máximo, que está longe de ser um público que eu acho certo para o Vasco ter nas suas partidas, tendo que sempre recorrer ao Maracanã para fazer os grandes jogos com um público maior. Só que não tem sido fácil mandar os jogos no principal estádio do Brasil, então tem sido essa dificuldade, e foi justamente por conta disso que o Vasco cogitou e agora está realmente avançando nessa possibilidade de reforma em São Januário, que custaria mais de 500 milhões de reais e teria inclusive um apoio junto à W Torre, que vai construir o estádio do Santos. Já tem vídeo aqui também no canal, e construiu o Allianz Parque do Palmeiras, onde até o presidente do clube, no caso o José Salgado, deu entrevista falando um pouco sobre isso, abre aspas. A gente está acompanhando de perto isso porque temos recebido informações da prefeitura e no momento a gente está aguardando um novo passo. Tem uma operação semelhante à do Vasco com a Caixa Econômica Federal e estamos, no caso, monitorando isso. É uma operação grande. Assim que isso for resolvido, provavelmente vai resolver também a do Vasco, e então o Vasco vinha agradando desde o início do ano essa questão do decreto municipal, a transparência do potencial construtivo, que no caso receberá da prefeitura um direito de explorar uma determinada área, então o clube vai repassar esse acordo de empréstimos para o empreendimento na Barra da Tijuca, e vai ter então esse pré-acordo com a venda desse potencial construtivo para essa empresa, que vai render então até 500 milhões de reais, e com esse dinheiro que o Vasco vai ter, no caso o investimento para realizar a ampliação de São Januário, que eu vou deixar então algumas imagens aqui para vocês aparecendo de como que seria esse projeto, que seria desenvolvido pela W Torre, que já tem como base o projeto que foi desenvolvido junto à empresa lá com Alexandre Capello, o ex-presidente, que no caso foi realizado também pelo arquiteto Sérgio Dias. A capacidade inclusive dessa nova arena, desse novo estádio na reforma então do São Januário, seria na casa dos 43 mil torcedores. Enfim, com certeza seria bem bacana, onde, só para você ter uma ideia, o potencial construtivo diz a quanto você pode construir em seu próprio terreno, respeitando a zona da cidade em que ele está localizado. E toda a cidade tem um plano diretor com essas características de região, e cada uma dessas áreas tem regras próprias para construção. E esse terreno que o Vasco então onde está localizado São Januário, por exemplo, é enorme e tem um grande potencial construtivo, mas um estádio não demanda toda essa utilização do potencial. E a negociação com a prefeitura visa essa autorização, que essa capacidade de construir a mais seja transferida para o Vasco em outro local. E a ideia é que o clube receba um terreno na Barra da Tijuca, onde diz o seguinte, abre aspas: a transferência do direito de construir é um instrumento urbanístico que confere ao proprietário de um lote a possibilidade de utilizar seu potencial construtivo em outro lote, vendê-lo a outro proprietário ou doá-lo ao poder público, diz então essa reforma, essa norma da Prefeitura do Rio de Janeiro. Antes de dar sequência aqui no vídeo, tem um recado também da PagBet, onde por lá apostou, tá pago, e você pode começar a apostar então a partir de R$1, onde eu vou deixar aqui uma dos palpites que eu fiz nesses jogos da Europa League, com ótima cotação, R$1 voltando mais de 11. Você pode fazer o seu registro vindo pelo meu link, que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz seu registro, seu depósito, que pode ser então a partir de R$1. E lá na PagBet não tem segredo, Você apostou, tá pago, você podendo sacar um valor mínimo de R$20, que é um valor bem baixo comparado com outras casas, e se o depósito mínimo de R$1. Então o link está aqui embaixo para você começar hoje mesmo a aproveitar essa reta final de Brasileirão e várias partidas então do futebol europeu.
Bom, então teria uma capacidade na casa dos 43 mil torcedores, né? Junto com esse projeto da W Torre, que dá para ter uma ideia de como que seria esse novo São Januário, podemos dizer assim. Onde até vou deixar aqui, no caso, uma entrevista de um pessoal falando um pouco sobre essa capacidade do Vasco, que ele disse o seguinte, abre aspas, São Januário está pequeno para a torcida do Vasco e a gente está deixando dinheiro na mesa. Nossos concorrentes estão jogando em estádio de 60, 70 mil pessoas e a gente tem um projeto que contempla, né, uma arena de 43 mil lugares que pode comportar jogos da Libertadores com conforto e segurança para os torcedores. E o projeto prevê então, no caso, uma garagem subterrânea para mais de 1.000 carros, além, né, dessa importância da ampliação do estádio. Disse então, no caso, um dos representantes, junto, no caso, o Josh Wander, que é o CEO, né, no caso da 777 Partners, que vem fazendo parte desse projeto para a construção, né, desse novo São Januário, que com certeza, né, seria realmente bem interessante para o estádio do Vasco realmente ter uma ampliação e viver bons momentos com a torcida lutando ele e com certeza aumentando e muito o faturamento do Vasco daqui para os próximos anos e que esse dinheiro todo, né, da venda do potencial construtivo seria repassado para o estádio, que com certeza ficaria bem bacana, né? Até porque não é um valor baixo, aí na casa dos R$500 milhão. Bom, onde assim, o portal Lance trouxe algumas atualizações sobre o Vasco que já tem autorização, no caso da Prefeitura, para a construção do estádio, porém ainda aguarda a questão da Prefeitura oficializar isso por conta do Fluminense, que gostaria então, no caso, de ter esses dois projetos sendo aprovados, que é algo parecido, e o Fluminense gostaria então de ter reformas nas Laranjeiras para ter os dois clubes, né, do Rio de Janeiro, vamos colocar assim, ó, sendo beneficiados, para não ficar parecendo que somente para um deu certo e para o outro não. Enfim, o prefeito Eduardo Paz tem em mãos, né, o texto já finalizado da lei específica que dá a solicitação ao clube essa possibilidade de transferir o potencial construtivo de São Januário. Então teria essas condições de, no caso, construir, né, essa modernização de São Januário, que passaria a 43 mil lugares após a ampliação e a venda para o potencial construtivo do terreno na Barra da Tijuca, e os recursos seriam na casa dos R$500 milhões. Enfim, no caso, sem um acordo ainda pelo Parque Olímpico, o Eduardo Paes prometeu que iria encaminhar esse projeto de São Januário para a Câmara dos Vereadores no final do mês passado, porém ainda não fez. A explicação justamente seria a do Fluminense, que de acordo com o portal Lance, o Fluminense então está em negociações com a Prefeitura para reformar a Laranjeiras, né, através do potencial construtivo do estádio, e as conversas ainda estão em estágio inicial, mas seguiria os moldes apresentados pelo Vasco em relação a São Januário, né? E o Tricolor já possui um projeto de revitalização de sua sede, e desde maio o clube tem como vice-presidente, né, de projetos principais o Ricardo Tenório, que voltou ao Fluminense depois de 9 anos para tratar exclusivamente sobre esses assuntos relacionados ao CT, o Carlos Castilho, e também das Laranjeiras, onde eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre o do Fluminense, né, o projeto de reforma nas Laranjeiras e o projeto que surgiu há muito tempo, 2015, 2016, que acabou não saindo. Então a expectativa é de que esses dois projetos saem juntos. O grande problema e o grande receio do Vasco é que demore bastante, até porque já na teoria estaria tudo pronto para começar. Então, quem sabe no ano que vem, essas reformas de ampliação de São Januário. Só que tendo agora o Fluminense e como quer liberar os dois juntos, poderia acabar atrasando um pouco, e esse é algo que a torcida não gostaria nesse momento, até mesmo por se tratar de um rival, né? Estaria enrolando os dois. Mas enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha sobre esse assunto? Quem que você acha que está certo, quem que você acha que está errado, mas pelo menos para a torcida do Vasco, tendo nessa boa notícia de que está bem encaminhado, bem tratado realmente essa venda do potencial construtivo do estádio e recebendo esses R$500 milhões para ampliação, certamente vai ficar bem bacana a arena, como eu deixei, né, aqui para vocês algumas fotos, vamos colocar assim, do novo São Januário. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Outras sugestões vai estar aparecendo aqui na tela, falando um pouco mais sobre esse projeto, né, de São Januário, tá aqui para vocês, e também do Fluminense das Laranjeiras. Clica lá e vai entender um pouco sobre isso. E o link aqui embaixo também na descrição da PagBet, por lá apostou, tá pago. Valeu!